Meus amigos do Futebol em Rede, estamos iniciando mais uma semana. Boa semana para você. Toda segunda-feira estamos aqui no Futebol em Rede, às 20 horas, eu e o Fábio Seródio. Às sextas-feiras também, às 20 horas, eu e o Fábio Seródio no YouTube, na AltV. Na terça-feira sempre temos uma matéria inédita no Futebol em Rede Entrevista. Nesta terça-feira, a entrevista será com Alfredo Santos Loebling, ex-árbitro, que vai dar um pau danado no VAR. E quem não está dando, né? Essa que é a verdade. Mas isso é só amanhã, terça-feira, às 20 horas. Eu estou sozinho aqui nesse programa hoje, por motivo de força maior, o Fábio Seródio não pôde estar, em cima da hora de fazer o programa, acabou de nos avisar, foi para o pronto-socorro, problema de saúde na família. Graças a Deus não é um problema grave, mas tem que ser acompanhado. Então, boa sorte para você, Seródio, boa recuperação para os seus familiares aí. Alguns, inclusive, passaram por Covid há pouco tempo, mas, se Deus quiser, tudo vai dar certo. E é um aviso para todos vocês também, né? Eu, quando saio, ainda hoje uso máscara e muita gente me olha como se eu fosse um fantasma, né? Pô, você ainda está usando? Eu estou sim, sabe? Porque o vírus está por aí e morrem todos os dias, na média, 200 pessoas. Ou seja, de novo, é um avião que cai todo dia e parece que as pessoas estão banalizando. E agora está chegando a varíola do macaco, e a gente espera que o Ministério da Saúde seja mais ágil do que foi na época da pandemia, que ainda está por aí, como eu acabei de dizer. Mas isso à parte, desejando aqui felicidades e boa recuperação à família Seródio, família da esposa dele, e logo, logo, se Deus quiser, ele estará conosco. Amanhã ele estará comigo na entrevista com Alfredo Santos Loebling, e na sexta-feira, é claro, ele estará por aqui. Também teremos lives nesse meio de semana envolvendo Copa Sul-Americana e Copa Libertadores. No fim de semana, é claro, o Campeonato Brasileiro. Aliás, hoje vai ser realmente um programa que a gente vai fazer para não deixar de fazer, porque esse espaço é muito importante para a gente e a gente conta com vocês também. Passe lá no YouTube, clique, se inscreva no nosso canal, dê uma ajudinha para os velhinhos para a gente continuar fazendo o que gosta, como gosta de dizer também o nosso Fábio Seródio. Bom, o Campeonato Brasileiro, né, gente? Parece que se encaminha mesmo para o Palmeiras e vale aquela velha marca, né? Aquela velha frase, né? Ganhou o primeiro turno, virou em primeiro turno em primeiro, dificilmente perde o campeonato. É claro que já aconteceu em 5 ocasiões, mas normalmente não é isso que acontece. Quem vira campeão do turno acaba sendo campeão brasileiro no geral, depois também no retorno. E esse ano, o calendário muito mais esgarçado por causa da Copa do Mundo em novembro, então, até a quinzena de novembro, já teremos o campeão brasileiro, num campeonato bastante comprimido, envolvendo aí outras competições ainda, Copa do Brasil, Copa Libertadores, ou seja, tem muita coisa pela frente e muito rapidamente e pressionando e desgastando demais as equipes. Isso pode mudar até o rumo de algum campeonato, mas o Palmeiras é realmente o grande favorito nesse momento, com 42 pontos, ganhou do Ceará no sábado, lá em Fortaleza, 2-1, numa péssima arbitragem do Anderson Daronco e do VAR. Que coisa terrível, né? O pênalti que deram para o Ceará não houve, e o que era para ser dado no final do primeiro tempo, quando já estava 2-0 para o Palmeiras, é verdade, em cima do Mendonça, o Gomes, um pênalti infantil. Aliás, mais um pênalti infantil seu, hein, Gomes? Pelo amor de Deus, um jogador do seu nível não pode cometer tanta bobagem dentro da área como você tem cometido rotineiramente. E o árbitro não deu. O VAR também não parou, não chamou, também teve problema de disciplina. O Vina reclamou de uma falta que foi dele mesmo e levou cartão amarelo. O Abel Ferreira reclamou o tempo todo, gesticulou e não levou nada. O Piquerez deu uma entrada violentíssima no próprio Mendonça. No primeiro tempo, merecia pelo menos amarelo, não levou. Foi levar um amarelo no final do jogo, quando já estava tudo acabado, tudo certinho. Quer dizer, é uma mediação, não é bem uma arbitragem do Anderson Daronco, não é? Infelizmente, a arbitragem brasileira vive talvez o seu pior momento, e agora ainda é de uma maneira mais clara, porque o VAR mostra todos os nossos defeitos, inclusive na interpretação do VAR, que é uma interpretação humana, e por isso também tem muitos erros e defeitos. Está exagerado demais o VAR, se mete onde não deve, e quando deve, não se mete. Infelizmente, o Ceará foi prejudicado, o Palmeiras, é claro, era mais forte, venceu, não foi tão injusto assim, mas a verdade é que a arbitragem foi muito confusa. Aí tivemos Corinthians 1, Botafogo 0. Corinthians precisa acertar mais o gol, né, Corinthians? Precisa acertar mais o gol. Mas, de qualquer maneira, o Vitor Pereira também deu uma poupada em alguns jogadores, manteve-se a 4 pontos do Palmeiras, continua na briga, e é isso que interessa nesse momento, já que tem Libertadores contra o Flamengo nesta terça-feira, hein? Um jogo importantíssimo em casa.
e tem que definir justamente dentro de casa, na minha opinião. O Flamengo, ele não é tão favorito como há 3 anos, como 2019, mas ele ainda é melhor que o Corinthians, na minha opinião, e voltou a jogar bem, tanto é que vem se recuperando no campeonato, fez 4-1 no Atlético Goianiense no fim de semana, e hoje já está no G6, tem 33 pontos, é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro, quer dizer, o Dorival Júnior parece que conseguiu contornar muitas situações por lá, e o Flamengo vem chegando de novo, é um time competitivo e que tem grandes jogadores e que tem contratado jogadores como o Vidal, por exemplo, que já estreou, fez gol, inclusive, nesse fim de semana. Ou seja, tudo isso tem que ser levado em consideração. E se o Corinthians quiser passar a próxima fase da Libertadores, eu, particularmente, acho que tem que fazer o jogo em casa. Tem que levar para o Rio de Janeiro um placar legal para daí administrar a situação e ver o que vai acontecer. Não é demérito nenhum ser eliminado Flamengo, Corinthians, Corinthians e Flamengo, são 2 equipes grandiosas, mas a verdade é que pesa, né? Uma eliminação vai pesar e depois ainda tem a volta contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, onde o Corinthians está perdendo por 2-0. Uma coisa pode influir na outra. Se passar pelo Flamengo, estará de cabeça erguida, vai para cima do Atlético Goianiense. Se não passar, já vai com a cabeça mais baixa e com o peso de ter que passar, senão fica só com o Campeonato Brasileiro. Então, essa situação tem que ser levada em consideração pelo Vitor Pereira também. Muita gente tem dito o seguinte, viu? Olha, o Corinthians do Vitor Pereira sabe se defender. Balela. Claro que sabe se defender. O Corinthians se defende bem desde Mano Menezes em 2008, depois com o Tite, depois novamente com o Mano. O Carille, então, nem se fala. O Tite, 2012 e 2015, quando ganhou, inclusive, em 2012, o Mundial, a Libertadores invicto, era um time mais equilibrado, mas que se defendia maravilhosamente bem. O de 2015 também era muito equilibrado, mas, normalmente, via de regra, o Corinthians sempre teve uma boa defesa, desde 2008, quando caiu para a Série B e o Mano Menezes assumiu. Passou a ser o DNA desse time do Corinthians, muita garra e muito forte defensivamente. Então, não é nenhuma novidade do Vitor Pereira. Isso o Corinthians já fazia há muito tempo. O que eu quero do Vitor Pereira é do meio para frente. Aí ele tem que arrumar e se defender. O Corinthians sempre soube. O Thiago Nunes é que chegou para tentar mudar isso e não conseguiu. Era um técnico mais ofensivo e foi uma mudança muito radical de uma hora para outra. O time sentiu, não foi bem aceita a sua proposta e ele acabou caindo. Daí o Corinthians voltou ao que vivia antes, ou seja, um time que se defende bem, joga no contra-ataque quando necessário, sabe o que fazer nesse tipo de jogo, e aquela velha frase que nasceu com o Tite: o Corinthians sabe sofrer, o que muita gente tem repetido por aí, né? Essa que é a grande verdade. O Atlético Paranaense bateu o São Paulo 1-0. Ah, São Paulo, hein? Felipe Alves fez um pênalti bobo, infantil, e depois defendeu o pênalti. Teve sorte, pelo menos prova que tem sorte, mas é um goleirinho desse tamanho. Desse tamanho. Está na hora do São Paulo ter um grande goleiro novamente. E por Rogério Ceni, que hoje é seu técnico. E o que me assusta é que o Rogério Ceni, que conhece tudo de gol, fica indicando uns caras aí que não dá. Ele já indicou Sidão, já indicou outras coisas aí que não dá para jogar no gol de São Paulo, não. Felipe Alves tem um grande defeito, na minha opinião. Primeiro, que debaixo do gol ele não é tudo isso. Segundo, que ele acha que sabe jogar com os pés mesmo, que ele é craque. Se é um outro jogador, ontem daria bico naquela bola. Não, ele tentou dominar. Quem sabe, eu dou um drible aqui, a torcida vai ficar em pé. Ah, tomou o gol. Aliás, tomou o pênalti. Depois tomou o gol, na verdade, com o Vitor Bueno, em novo pênalti que aconteceu. Fiquei até com dó do Kleber Machado, viu? Estava transmitindo o jogo pela Globo. E acontece com todo mundo, né? Você às vezes elogia ou até critica o jogador e acontece o contrário. Eles começaram a elogiar lá na transmissão o Moreira, esse lateral, porque o cara tem 2 nacionalidades. Aí o moleque fez o pênalti e daí para frente não jogou mais nada. Queimaram o cara? É claro que não, né? Mas deu azar. Deu azar, o Moreira fez um pênalti que talvez pudesse ser evitado. E aí o seu Rogério Ceni poupou o jogador para a Sul-Americana. Tem jogo no meio de semana contra a equipe do Ceará, quarta-feira no Morumbi, portanto, em casa, né? Ele podia ter escalado desde o início a dupla Luciano e Caleri, que é a melhor dupla que o São Paulo fez nos últimos tempos. Ambos fazem muitos gols, dão muito trabalho, têm muita mobilidade, o adversário fica tonto para marcá-los, levou os dois para Curitiba. Já teve a viagem, já teve a concentração, já teve a intensidade, o clima do jogo. Por que não botar para jogar? O desgaste é o mesmo, Rogério Ceni. Aí, quando precisa, está 1-0, parece que não vai conseguir virar,
bota os dois para tentar resolver. O que aconteceu? O Caleri até que entrou bem, o Luciano nem tanto, e o Luciano ainda levou o terceiro cartão amarelo e não joga sábado que vem no Morumbi contra o Flamengo. Quer dizer, só tomou prejuízo. Bota os caras para jogar. Que maldita mania é essa hoje em dia de poupar muita gente de uma vez só? Será possível? O elenco do São Paulo tem mais coisa para realmente fazer. É uma campanha melhor do que vem fazendo. A campanha do São Paulo é bem abaixo daquele elenco que ele tem. Tem 26 pontos no campeonato e está atrás do Santos, que tem um time e um elenco pior, precisa se recuperar em São Paulo. E, como eu disse, Ceará na Copa Sul-Americana e depois o Flamengo, no sábado, no Morumbi. Sendo no Morumbi, é possível que o São Paulo faça algo melhor, ou pelo menos essa é a expectativa. Deixa eu ver aqui outros jogos que chamaram a atenção. O Santos, nesse momento, está jogando contra o Fluminense na Vila Belmiro, não estou acompanhando, é claro, estou falando com vocês, mas eu não sei quanto está o jogo, tá? Mas se me perguntarem, eu sou santista, quem é o favorito? O Fluminense é o favorito, mesmo jogando na Vila. O time do Santos, eu continuo dizendo, é o mais homogêneo do futebol brasileiro. Tem uma defesa ruim, meio-campo ruim e ataque ruim. É claro que nesse meio-campo, nessa defesa, nesse ataque, há até jogadores que jogam razoavelmente bem, tipo Marcos Leonardo, que é um bom centroavante com futuro, pelo menos. Mas, no geral, é tudo isso aí. E agora temos um técnico doido. Antes tinha um técnico ruim também. Mas tem goleiro. Tem o João Paulo e o João, que é reserva, até pretendido pelo São Paulo há poucos dias, é realmente um goleiro que pode ter muito futuro. Portanto, aí Palmeiras, dá uma passada no Campeonato Brasileiro, falando também do Corinthians, as primeiras posições, Palmeiras 42, Corinthians 38, Fluminense 34, Atlético Paranaense 34, que olha que campanha faz o Luiz Felipe Scolari, hein? Que outro dia foi muito criticado porque jogou da retranca contra o Flamengo. O que eles queriam? Deixar o Flamengo fazer gol? Ele fez o certo, na minha opinião. Flamengo 33, Internacional 33. O Internacional deu uma sapatada no Atlético Mineiro. Aí o Cuca falou assim, na coletiva, não, mas o Internacional atacou 3 vezes, 4 vezes no máximo e fez 3 gols. Aproveitamento fantástico, maravilhoso. É isso que a gente espera de um time de futebol. Quando aproveita, faz muitos gols mesmo. E não é do feitio do Mano Menezes ter um time que ganha de 3. Então, o Cuca deve estar com a orelha ardendo, né? Perder para um time do Mano Menezes de 3 deve realmente deixar o cara desnorteado e até falar besteira na coletiva, como falou. O Internacional só venceu porque fez 3 gols. Muito obrigado, Cuca. Se você não avisa... E eu achei até, eu não acompanhei diretamente o jogo do Atlético, acompanhei São Paulo e Atlético Paranaense, e era no mesmo horário, via os gols apenas, alguns lances, e achei que o Atlético tinha jogado com time reserva, poupando para o jogo contra o Palmeiras na Libertadores agora no meio de semana. Daí fui ver o time era um time completo, só o Zaratio que não jogou. Era o time principal do Atlético, que agora parece que tem problema. O Arana está contundido, não deve jogar contra o Palmeiras, vai fazer falta, e vejam vocês. Se fosse algum tempo atrás, eu diria que seria um jogo equilibradíssimo. Pelos últimos resultados e pelo futebol que o São Paulo, que o Atlético Mineiro vem apresentando, nesse momento, o Palmeiras é o grande favorito para passar. Já contra o Atlético do ano passado, o Atlético melhor, aquele Atlético campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, o Palmeiras jogando de uma forma mais tipo Luiz Felipe Scolari, jogando por uma bola, foi criticado, inclusive, Abel Ferreira em algum momento por aquilo, mas acabou passando pelo Atlético e bateu o campeão na Libertadores. Agora, eu acho que o Palmeiras tem condições de jogar até um pouquinho mais à frente, lá em Belo Horizonte, e assustar ainda mais o Galo, até porque o Palmeiras de hoje está mais entrosado, está mais confiante, tem uma história maior para defender, um currículo melhor. A única ausência, se houver realmente ausência, vai ser o Rony, que eu acho um jogador muito importante, embora seja um grosso de bola, mas ele preenche o esquema tático do Abel Ferreira de uma maneira, ele corre, ele luta, e se ele não jogar, joga o Flaco Lopes, que é mais fraco que o Rony, mas que me parece que também na frente do gol não se apavora tanto. Então, mais ou menos equilibra isso aí. Mas hoje, para mim, o Palmeiras é favorito para passar. É claro que a data hoje, pontualmente hoje, pelo que vem acontecendo nas competições em que Palmeiras e Atlético Mineiro estão envolvidos. Palmeiras parece estar num momento um pouco melhor nesta segunda-feira, né, Cuca? Vai ter trabalho. O Cuca estreou ontem, conhece bem o Atlético, e o que se discute hoje no Atlético é porque o Hulk parou de jogar.
Ele corre, corre, ele insiste, ele luta, ele bateu uma falta maravilhosa ontem, outro dia meteu a bola na trave, bateu uma falta na trave também, cava pênalti, reclama demais a arbitragem, acha que está todo mundo contra ele. Ai, porque eu sou fortinho, eles me batem. Não tem nada disso, né, Hulk? Às vezes até batem, mas, pelo amor de Deus, está na hora de jogar mais. Até outro dia era o jogador que todo mundo falava, tem que ir para a seleção. E um mês para cá, essa frase não está sendo usada, não. Mas, de qualquer maneira, são jogos legais que temos aí na Libertadores, na Sul-Americana, nesse meio de semana. Aliás, me permitam, como eu já disse no começo, estou só aqui nesse programa pela ausência, por problema de saúde na família do grande Fábio Seródio. Então, para encerrar, vou dar uma passadinha rápida aqui na Libertadores, desse meio de semana, né? Amanhã o Corinthians joga, amanhã, terça-feira, dia 2, o jogo será 21h30 na Arena, aqui em São Paulo, Corinthians e Flamengo. O jogo da volta será dia 9, no Rio de Janeiro, no Maracanã, Flamengo e Corinthians. Amanhã ainda teremos Vélez e Tajeres, lá na Argentina. Teremos na quarta-feira, amanhã não, quarta-feira será Vélez e Tajeres. E o Palmeiras joga na quarta-feira em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. O jogo da volta será dia 10, no Allianz Arena. E o Atlético Paranaense, que faz uma campanha maravilhosa com o Luiz Felipe Scolari, sonha alto, inclusive no Brasileiro, e por que não dizer também na Libertadores, vai enfrentar o Estudiantes de La Plata, time tradicional da Argentina, mas que há muito tempo também não ganha nada, né? E esse jogo será quinta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada. O jogo da volta, dia 11, na casa do adversário. Ou seja, a exemplo do Corinthians, eu acho que o Atlético tem que fazer esse jogo valer para administrar ou para encaminhar uma possível classificação lá na Argentina. É possível classificar, sim, tem condições de se classificar o Atlético Paranaense, que ontem também, contra o São Paulo, achei que ia poupar muita gente e o Felipão deu uma de Jorge Jesus, hein? Não poupou ninguém, botou todo mundo para jogar. E, para finalizar, tem também as quartas de final, os jogos de ida da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, Deportivo Táchira Independiente, o jogo será em Táchira, será na Venezuela. O jogo da volta será dia 9. Quinta-feira tem Melgar e Internacional de Porto Alegre, toda a chance para o Internacional passar, mesmo o jogo sendo fora de casa. O jogo da volta será dia 11. Amanhã também tem Nacional do Uruguai, possivelmente com a estreia do Luís Soares contra o Atlético Goianiense às 19h15 no Parque Central, em Montevidéu. Esse jogo chama atenção pelo Luís Soares. O Luís Soares, para mim, é a melhor contratação feita pelo continente americano no futebol nessa janela. É um jogador extraordinário que tinha mais 1 ou 2 anos, pelo menos, na Europa, na minha opinião, e que chega realmente... Esse é um jogador que você não precisa nem discutir. Não precisa o técnico indicar. Se der para contratar, você tem que contratar. Até porque o próprio Atlético Goianiense, quando ele foi anunciado, falou, nossa, contra nós... Aí é difícil. Não foi bem isso que o Atlético escreveu nas suas redes sociais. Foi um F, O, e daí você completa. Mas, realmente, vou falar para você, é soda. Nacional e Atlético, se estrear o Soares, o Nacional já é o grande favorito, passa a ser mais ainda. E o jogo da volta será dia 9, terça-feira da próxima semana, no Serra Dourada. No Serra Dourada, Atlético Goianiense e Nacional, jogo da volta. E o São Paulo, na Copa Sul-Americana, joga contra o Ceará, nesta quarta-feira, às 19h15, no Morumbi, e a volta será dia 10, lá no Castelão, em Fortaleza. O Castelão que está tão sovado por tantos jogos, os gramados ruins, Ceará e Fortaleza mandam os jogos lá, e isso tem causado muitos problemas para a manutenção do gramado do Castelão e até mesmo para a rede elétrica, né? Já teve apagão de monte lá nessa temporada. Então é isso aí, gente. Num esforço de reportagem, como se dizia antigamente, né? Trabalhei muito tempo com o próprio Fábio Seródio na Jovem Pan e outras emissoras de rádio, e era assim que a gente falava, um esforço de reportagem, trazemos a informação. E hoje realmente foi assim. A gente pede desculpas pela ausência do Fábio Seródio, mas é uma ausência que está bem explicada e a gente tem que entender. Em cima da hora, ele foi avisado de problemas familiares, problemas de saúde na sua família, e ele não pôde estar aqui presente. Então, eu estou aqui tentando cobri-lo da melhor maneira possível. Espero que você tenha gostado. Se não gostou também, é um direito seu, porque a gente não é perfeito e nem tenho essa pretensão, porque, olha bem, um homem perfeito deve ser muito chato, hein? Mas não se conversar com um cara perfeito. O cara não erra nunca para você poder criticá-lo, né? Um abraço, gente.
Até amanhã no Futebol em Rede Entrevista com Alfredo Santos Loebening, que é um ex-árbitro, um árbitro que hoje se revolta com as ações do VAR. Eu também, às vezes, me revolto, viu, Loebening? Uma entrevista muito boa, inclusive com algumas denúncias. E na sexta-feira voltaremos aqui com o Futebol em Rede, eu, se Deus quiser, e o nosso companheiro Fábio Seródio, que faz muita falta sempre. E no meio de semana teremos lives também envolvendo os jogos da Copa Sul-Americana e da Libertadores, mas a gente avisa vocês. Um abraço, gente. Boa semana. Obrigado.